O SOS Quatro Patas de hoje traz um assunto que está alarmando muita gente: o novo coronavírus. Aposto que você ficou com medo, né, quando ficou sabendo desse vírus novo. Mas será que esse vírus atinge também o mundo dos pets? Os gatinhos, os cachorros, será que eles podem ser infectados com esse vírus? Quem vai contar mais detalhes pra gente é o Dr. Saul. Dr. Saul, seja bem-vindo. Então fala pra gente, como é que é esse vírus? Ele atinge também o reino dos animais? Olá, Penélope, boa tarde, né? Boa tarde você de casa. E veja só, o coronavírus, na verdade, é um vírus bem conhecido, né, no mundo animal. Os cães, eles têm muito coronavirose. Aqui em Mossoró é relativamente comum casos de coronavirose, né? Os animais têm uma sintomatologia um pouco diferente da dos seres humanos, né? Eles apresentam vômito, apresentam diarreia. Na verdade, é uma virose que não é nem muito agressiva para o animal, né? A gente tem viroses como a parvovirose, que tem sintomas semelhantes, mas é muito mais agressiva, provoca uma doença muito mais grave. Já a coronavirose, a gente tem testes específicos para identificar, né? Quando o animal apresenta sinais de suspeita, a gente faz o teste específico junto com o hemograma e o tratamento normalmente é feito em 2 a 3 dias e dificilmente o animal corre risco de vida. Então, menos mal, né, que esse vírus nos animais não é tão grave quanto nos seres humanos, né, doutor? Mas outro assunto que eu queria saber também é nesse período chuvoso, que Mossoró tá bem diferente, né, minha gente? Tá chovendo agora todo dia. Como é que a gente pode ter um cuidado especial com os nossos pets? Olha, esse período de chuva, a gente precisa ter alguns cuidados para proteger os nossos animaizinhos. Veja só, os cuidados diretos com a chuva, né, vão desde você evitar andar com o animal logo depois da chuva, para evitar que ele vá para calçadas, ruas que tenham poças, né, ainda de água, onde ele possa molhar as patinhas, porque isso pode trazer infecções na região dos coxins plantares, né? E evitar também que o animal pegue diretamente chuva. Isso vale principalmente para animais que ficam em quintais, né, cães de guarda, que tem diminuído muito o número de cães de guarda em nossa cidade, mas também devido à insegurança, a gente vê que algumas pessoas ainda têm hábito de criarem cães de guarda. Os animais de companhia, né, esses cãezinhos pequenos que ficam normalmente dentro de casa, esses daí já tem menos problema de pegar chuva direto, eles estão quase sempre resguardados dentro de casa junto com o tutor. Mas os cães de guarda, eles muitas vezes estão no quintal, às vezes eles tentam se acolher na área da casa, mas mesmo assim ainda conseguem pegar chuva. Alguns têm uma casinha própria para o animal no quintal, mas já vi casos, por exemplo, de que essa casinha alagou, o animal ficou com água ali na canela, né, preso na casinha e praticamente com água na altura da canela do animal, né? Então, é preciso estar atento a todos esses detalhes para que o animal não pegue chuva diretamente, né, e nem fique com a sua área livre, o quintal praticamente todo molhado e encharcado, porque ele pode ter tanto doenças de pele, como ele pode também ter doenças virais, doenças respiratórias que acometem muito também nesse período de chuva. E quais seriam essas doenças que ficam mais propícias? Você falou aí doenças de pele, doenças respiratórias também, né? Acontece? Sim, as doenças de pele, elas são muito comuns nesse período. Primeiro que as chuvas, elas fazem com que propiciem um microclima ideal para o aparecimento de ectoparasitas. E aí a gente está falando de pulgas, carrapatos, piolhos, ácaros, fungos. Então, nesse período de chuva, é muito comum o animal pegar esse tipo de problema de pele. E aí é preciso que você tenha um cuidado especial. Primeiro, manter a pele limpa, seca, hidratada, né? Os animais de pelo longo, principalmente, tem que ter um cuidado especial, tem que manter sempre o pelo bem cuidado, se for possível, bem escovado. Os animais que precisam de tosa também tem que estar bem tosado, porque o pelo em excesso, nesse período de clima quente, que é o clima de Mossoró, e com o aumento da umidade, propicia muito o aparecimento desse tipo de problema, né? Mesmo que não pegue chuva diretamente, né? E também as doenças infecciosas de maneira geral, né? E aí a gente tem das viroses, a própria coronavirose, que a gente falou agora há pouco, mas também a parvovirose, a sinomose, né?
Nos felinos, a gente tem doenças respiratórias, como a rinotraqueite. A gente também tem doenças como a FIV e a FeLV, né, que são doenças que acometem os felinos e provocam dificuldades imunológicas. Então, todas essas doenças, elas aparecem em maior quantidade nesse período de chuva. E aí a melhor forma de prevenir é através de manter a vacinação correta, adequada, né? A FeLV, por exemplo, tem vacina para isso, assim como a parvovirose, a coronavirose, a sinomose, tudo isso tem vacina que protege os cães, né? Então, manter a vacinação em dia, né? Se o animal está com a vacina atrasada, colocar em dia. Se o animal, por ser filhote ainda, não foi vacinado, fazer a vacinação para que ele não fique suscetível a nenhuma dessas doenças. Lembrando que qualquer uma dessas doenças pode trazer risco de vida para o animal, caso não seja identificado cedo, né, e caso não seja tratado, né? Algumas dessas doenças, até fazendo o tratamento, ainda traz risco de vida para o animal, né? O caso da parvovirose, por exemplo, ou da sinomose. São doenças graves que, quando o animal adoece, muitas vezes, até fazendo o tratamento, o animal ainda está correndo risco de vida. Então, a melhor forma de prevenir é, primeiro, vacinar e, segundo, evitar a exposição do animal, caso ainda não esteja com a vacinação completa, né? Os filhotinhos que ainda estão em esquema de vacinação, eles têm que evitar andar com eles na rua, né? Porque nesse período é muito fácil pegar. Em relação à higiene do pet, né? Manter o pelo limpinho e os banhos, eles devem aumentar a frequência ou devem manter a mesma coisa? Olha, aí vai depender muito, né? Se o animal ele mantém aquela rotina, não ficou molhado, você está escovando o pelo, né? Um animal de guarda que fica ali no quintal, o quintal está sempre é um quintal acimentado, não tem areia, não tem como o animal se sujar com mais facilidade, então você pode manter o banho normal como sempre. No caso do animal que se molhou, né? Sei lá, ele conseguiu fugir, ele foi para a chuva, porque tem animal que adora chuva, né? Alguns animais, quando começa a chover, eles correm porque eles ficam brincando na água, é uma felicidade. Então, logo depois disso, a pessoa precisa secar o animal, não pode deixar ele molhado, né? Pode usar secador, até secador caseiro mesmo, de ser humano, para poder secar o animal de forma rápida ali. O cuidado é não secar com a temperatura no máximo, é o contrário, a temperatura do secador tem que estar no mínimo, né? Porque você não pode aquecer muito, porque isso pode provocar estresse no pelo do animal, né? E pode trazer prejuízo à saúde dele. Mas se o animal, porventura, está se sujando mais ou se molhando mais, aí você precisa, de repente, se ele tomar banho a cada 15 dias, você vai precisar fazer uma vez por semana, por exemplo, né? Mas se o animal está mantendo a integridade, ele não está se molhando, então você pode manter o banho conforme vem fazendo normalmente, né? É mais fácil enrolar, animais que têm pelo longo, é mais fácil enrolar o pelo, então aí precisa se escovar um pouco mais, né? Precisa se ter um cuidado a mais, principalmente em residências que o animal tem muito acesso à área externa, onde ele pode se molhar com mais facilidade. Tem mãe e pai de pet que é frenético, assim, apaixonado pelo bichinho e gosta de vestir uma roupinha, colocar uma gravatinha. Nessa época do ano, vale colocar a roupinha ou não? Não, acho que vale sim. A gente tem que ter cuidado também nesse período, embora seja um período de chuva, a gente também tem períodos muito quentes, né? Às vezes a gente tem 2, 3 dias de chuva, onde o clima é mais úmido, até mais ameno aqui para a gente em Mossoró, mas também existem aí de passar 2, 3 dias quente, com muito calor, inclusive aquela coisa abafada, né? Então, você tem que saber dosar bem, né? Se o seu animal está com pelo curto, né? Porque você tosou ou porque ele normalmente já tem pelo curto, então nas horas mais frias, por exemplo, você pode fazer uso até de umas roupinhas, né? No período da noite, tem gente que dorme com o ar-condicionado ligado e à noite está fazendo mais frio e tal, então é bem interessante se usar uma roupinha para você ajudar ele a proteger do calor, do frio. Mas
você também tem que ter cuidado com o calor. Então, usar o bom senso, né? Nos dias quentes, a gente não vai estar deixando o animal agasalhado, coberto e tal. Se for botar uma roupinha, uma gravatinha, alguma coisa, que seja uma coisa leve nesse período mais quente, né? Uma outra atenção importante nesse período é com relação a parasitas intestinais, digamos assim, né? A gente tem aumenta muito o número de animais com verminoses, parasitoses. E aí a gente fala desde nematóides, cestóides, né? E também protozoários, como é o caso de giardias e isósporas, né? Os animais com problemas de diarreia provocado por parasitose intestinal é muito grande. Então, mantenha o esquema de vermifugação em dia, né? E em alguns animais que já estão com a vermifugação atrasada e até com risco de já estar com verme, já apresentando sinais, eles têm que ser levados ao médico veterinário para que a gente faça um esquema de vermifugação mais intenso, porque a gente já pegou animais que chegaram aqui vermifugados, segundo o proprietário, e com até um vermífugo bom, mas com muito verme, né? O animal entupido de verme. Porque muitas vezes o esquema de vermifugação ele não foi suficiente para manter o animal protegido contra esses parasitas. Doutor Saul, só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, dicas básicas para manter o pet aquecido nessa época, apesar do calor, e para manter o pet protegido da chuva, da água, enfim. Olha, com relação à proteção da chuva e água, eu acho que você evitar que o animal vá para fora de casa nos períodos nos dias em que estão chovendo mais, né? Então você mantém o animal mais próximo de você. Se for um animal de companhia, isso é mais fácil. Você mantém ele dentro de casa, se for o caso, deixa ele dentro do quarto, né? Evita que ele vá para a área, por exemplo, porque mesmo quando chove, a gente tem ali que a área fica molhada, né? Fica tendo respingos. Às vezes a grama, por exemplo, está bem molhada também, né? Às vezes o quintal onde tem areia e tal, você tem por mais que já passou a chuva, mas você tem aquela areia molhada e ali propicia muito o aparecimento de fungos e ácaros que podem estar ali naquela areia molhada. E com relação ao calor, eu acho que a melhor forma de você proteger o animal com relação ao calor excessivo dos períodos quentes é você manter a tosa dele baixa, né? Se for possível, esse é o melhor período para que você mantenha a tosa do seu animal baixinha, se for possível, né? Animais como o Yorkshire, por exemplo, que tem um pelo longo e você não quer tosar, tudo bem, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma Yorkshire, né, a Belinha, e a gente levou ele, está com 2 semanas, e a gente tosou baixinho, né? Porque exatamente a gente estava preocupado com esse período chuvoso. É isso aí, minha gente. Esse foi o SOS Quatro Patas de hoje. Muito obrigada, doutor Saul. Sempre muito bom ter essa conversa com você e de fundamental importância, né, minha gente? Hoje em dia quase todo mundo tem um gatinho, um cachorro em casa e a gente precisa ter muito cuidado, porque ter um bichinho exige muita responsabilidade. Semana que vem a gente está de volta com mais SOS Quatro Patas.